Porto Alegre tem muita história. Com 250 anos de existência, a cidade que conhecemos hoje passou por inúmeras transformações, incluindo revoluções, migrações e processos de urbanização. Mas como toda essa história começou? Como Porto Alegre foi criada? Então nós vamos ver que a formação de Porto Alegre está ligada com essa questão de assegurar a ocupação portuguesa no sul do continente, né, frente ao avanço espanhol para Buenos Aires, colônia do Sacramento, aí a criação dos fortes, né, no Uruguai, o forte de Rio Grande e aí Porto Alegre. Essa ocupação se dá também pelas fazendas de apresamento de gado, essas cismarias que são doadas, e finalmente com a necessidade de criar administrativamente, né, um polo político que assegurasse esse processo. Literalmente no meio das disputas por territórios, Porto Alegre se tornou um local privilegiado em termos econômicos, políticos e militares. Percebendo essa vantagem estratégica, em 1773, Porto Alegre é oficializada como a nova capital da região. Isso acontece de um lado pela criação de missões, né? Os jesuítas criam missões, eles estão vindo da Argentina, criam missões, e do outro lado estão descendo pelo litoral. Pelo litoral é uma colonização que está ligada com os estancieiros, né? Eles estão em busca de gado, né? O gado que tinha sido criado pelos jesuítas nas missões e que tinha ficado solto depois dos ataques dos bandeirantes, estava se criando, era um gado chucro, e do outro lado estava atrás de terras, e também do apresamento de indígenas. E nesse sentido nós vamos ter a distribuição das terras aonde hoje se situa Porto Alegre. A posição geográfica também gerou um nome da cidade. Porto sempre foi a inicial. E o Alegre? Por que Porto Alegre tem esse nome? O Porto, porque Porto Alegre sempre se desenvolveu estrategicamente por causa do porto, por causa dessa conexão entre a Lagoa dos Patos e os 5 rios, que são as estradas naturais para o interior. Então o porto, né? O porto do gado, o porto do comércio agrícola. E quando os casais, né, açorianos vêm para Porto Alegre e que se estabelecem mais ou menos onde é hoje o centro de Porto Alegre, entre o mercado e a Praça da Alfândega, por aí, se passa a chamar Porto dos Casais, né? Mas é um nome que se utiliza correntemente. Depois se cria a freguesia, em 1772. Depois se estabelece a capital, no ano seguinte, 1773. E aí essa capital, criada pelo administrador, pelo José Marcelino de Figueiredo, vai se chamar Porto Alegre, tá? E o Porto Alegre tem várias formas, digamos assim, de explicar a escolha do Porto Alegre. Porque há uma cidade em Portugal que se chama Porto Alegre, tudo junto. A origem do nome talvez seja portuguesa, mas Porto Alegre é a casa de povos de diversas origens étnicas, religiosas e linguísticas. Ainda assim, todo mundo se entende com um simples bah. Soma-se a isso o lindo pôr do sol do Guaíba e essa Porto fica muito alegre.